Boa noite. Estamos aqui para dar início a mais uma manhã de estudos na nossa casa, Centro Espírita Amor e Caridade. Inicialmente vamos iniciar com uma prece para que a gente possa estar se conectando com a espiritualidade amiga, o plano superior, para nos envolver nessa manhã de sábado, para que todos nós, unidos num propósito, possamos estar trabalhando, mesmo assistindo, a gente continuar trabalhando na seara do Cristo. Jesus, amigo querido, graças te rendemos, Senhor, por mais uma oportunidade de trabalho na tua seara bendita. Que os teus mensageiros de luz possam estar envolvendo a todos nós neste momento, em que juntos, trabalhadores do plano material e trabalhadores do plano espiritual se congregam num único propósito, de servir a Deus, nosso Pai, de servir a Ti, querido amigo e mestre amigo, para que possamos vencer mais uma etapa da nossa vida, mais uma etapa, mais uma encarnação. Sempre, Senhor Jesus, agradecidos pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade da vida e por estarmos aqui, mais uma vez, reunidos em Teu nome. Que assim seja. Bom, estamos aqui hoje para falarmos de um tema muito interessante, né, que fala sobre a melancolia e as provas voluntárias que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 25 e 26. Né? O primeiro deles é a melancolia. Eu vou até pegar aqui um que eu achei interessante. No segundo parágrafo, no primeiro parágrafo ele fala por que a gente sente melancolia, que na verdade a melancolia é quando a gente sente um vazio, né? Parece que a gente perdeu as forças, as energias, e isso é fruto daquela vontade de querer voltar à vida verdadeira, que é a vida espiritual. É como se a gente a gente, quando está encarnado, é como se a gente estivesse numa prisão e a gente aspira por sair dessa prisão, né? E mais contundente ainda, interessante, é quando como a gente está nessa pandemia, a gente acaba ficando numa prisão maior, né? Porque muitas das coisas, muitas das realizações que a gente fazia da nossa vida cotidiana, dia a dia, de sair e tal, tanto seja para trabalhar, seja para o lazer, a gente tinha uma vida intensa que nos propiciava, de certa forma, pouco tempo ficar pensando em problemas. Mas, infelizmente, em razão dessa pandemia, a gente acabou tendo que ficar mais tempo recluso, mais tempo pensando na nossa vida. E então a vida saiu daquela velocidade intensa para uma velocidade menos intensa, mas ainda assim muito intensa, né? Então a gente tem que só saber aproveitar as oportunidades. O trabalho não falta, né? A escassez de trabalho não é o problema. O problema é a gente ficar pensando demais nas situações e não criando uma expectativa melhor, né? A gente está aqui todos os dias trabalhando, né? Seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, não importa. A gente tem que encarar isso como um desafio. Esse momento que estamos atravessando é um momento para a gente encarar como um desafio. Então, quando a gente fica pensando que isso aqui está muito ruim, que as coisas estão muito ruins, só ficar pensando negativamente, que a gente vai ficar doente, que a gente corre risco, isso de fato vai acontecer num determinado momento. Porque todos nós, quando encarnamos, só temos uma certeza, que um dia a gente vai desencarnar. Agora o tempo que vai ser, a forma que vai ser, sabe? O horário que vai ser, em que circunstâncias vão ser,
isso não é da nossa capacidade de, vamos dizer assim, de escolha, né? Então, isso está nas mãos de Deus. E Ele propicia que possa ser mais lento, ou mais demorado, ou mais curto, dependendo da nossa própria evolução. Se nós fizermos escolhas certas e for para o nosso bem, a gente vai viver muito tempo. Se a gente fizer escolhas erradas e for para o nosso bem, a gente pode viver por pouco tempo. Mas independente de fazer a escolha certa ou a escolha errada, a decisão da nossa vida ser curta ou longa não depende de nós, só depende de Deus. Então a gente tem que relaxar com relação a isso, sabe? Viver a vida normalmente. Nós estamos passando por uma pandemia, um momento tão drástico, né? Tantas pessoas desencarnaram, tantas pessoas ficaram doentes, mas, de qualquer forma, não nos devemos preocupar com isso, sabe? Temos que levar a nossa vida tranquilamente, acreditando em Deus, acreditando na vida futura, porque se a gente for vítima dessa doença, provavelmente nós não somos vítimas dessa doença, porque, na verdade, né, nós somos trânsfugas do passado, tendo uma oportunidade de resgatar nossos débitos nessa vida. E essa vida é transitória, ela vai passar, seja agora, na pandemia, seja depois da pandemia, ela vai passar. A pandemia é apenas uma etapa da multifacidade das nossas encarnações, né? Tem muitas faces. A gente vai vivenciar muitas experiências ainda. Se a gente avaliar a nossa existência atual, a gente vai perceber que a gente ainda comete pequenos equívocos que não vai poder cometer mais no futuro. Mas quanto tempo vai levar para a gente aprender isso, né? E como a nossa vida é ilimitada, o nosso tempo, né? Nós somos imortais, a vida não começa no berço, não termina no túmulo. Então, quanto tempo ainda falta, né? Quantas encarnações a gente já teve? Quantas ainda vamos ter? Então, isso não é uma questão para a gente ficar se preocupando nesse momento. A gente tem que pensar, nós temos que viver a vida da melhor forma possível, encarar os desafios da melhor forma possível e acreditar na vida futura, em paz, tranquilidade, porque o que tiver que vir, virá, seja de forma tranquila, seja de uma forma mais drástica, mas o interessante é que a gente vai ter que trabalhar isso no nosso coração, né? A gente vai ter que ter muita firmeza, muita fé, muita coragem, para não sucumbir diante das provas que eventualmente nós temos escolhido, né? Ainda tem esse detalhe, porque no intervalo entre as encarnações, entre a anterior e a atual, a gente teve a oportunidade de estar lá no plano espiritual, né? E provavelmente, se nós tivermos mérito, talvez tenhamos escolhido as provas, estar vivendo essa experiência nesse momento, né? São escolhas que nós fizemos. Se a gente não teve a oportunidade de estar escolhendo as provas dessa vida, alguém fez por nós, é porque a gente estava numa situação muito ruim, e a gente tem que agradecer esse valoroso irmão que hoje provavelmente está conosco como nosso anjo guardião, para que a gente pudesse vir para cá e tomar e passar pelas situações que nós tivemos condições de passar. Nada demais. Então, não há fardo mais pesado, porque Deus não é injusto. Ele não coloca um fardo na nossa vida mais pesado que a gente possa suportar. E como é que a gente faz para suportar? É com a coragem da fé, com a força da esperança, sabe? Com o estímulo de nós mesmos. E aqui no Evangelho, quando ele fala sobre essa questão da melancolia, ele fala uma questão muito interessante. Crede-me, resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Então, todos nós ansiamos por uma vida melhor, não é? Mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhes pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva. Aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Então, que a gente possa ter realmente essa força de vontade,
alimentar através da oração, através da prece sincera, o estímulo de viver cada dia, sem pressa, né? Olhai os pássaros do céu, olhai os lírios do campo, né? Eles não tecem nem ceifam, nem por isso um deles passou por necessidade, ou que Deus não os provê. Então, que a gente possa também, né, pensar, né, que, igual continua essa passagem, né, que Jesus diz, né, que a gente, que nem Salomão, em toda a sua suntuosidade, se vestiu tão melhor do que os lírios do campo. Então, se o lírio do campo, que é uma planta, Deus trata com tanto amor, zela com tanto cuidado os pássaros, né? Por que Ele não faria isso por nós? Somos criados à sua imagem e semelhança, né? Com o sentimento do livre-arbítrio, com o sentimento da vontade, com a força de poder mudar a nossa vida através das ações que nós devemos promover. Então é interessante que a gente comece a pensar isso, que a nossa vida seja um pouco melhor na medida em que nós propomos que ela seja efetivamente melhor. Isso depende de nós. O céu ou o inferno que nós vivemos depende de nós, né? Então, se a gente quer realmente viver intimamente em paz, que a gente faça a escolha de viver a vida futura, viver a vida atual pensando em como as nossas ações vão impactar na vida futura, que é a verdadeira vida. E para isso, nós temos um balizador, que foi a regra áurea que Jesus trouxe para nós. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, fazendo aos outros exatamente aquilo que a gente gostaria que os outros fizessem conosco. Ou, numa síntese, né, não fazer aos outros aquilo que a gente não gostaria que fizéssemos conosco. Então, se a gente conseguir conciliar essas duas frases, vamos assim dizer, se a gente conseguir fazer para os outros aquilo que a gente gostaria que os outros fizessem conosco, ou não fazer aos outros aquilo que a gente não gostaria que os outros nos fizessem, a gente vai estar cumprindo esse mandamento maior. E Jesus deixou como base fundamental para a gente viver uma vida feliz, né? Na medida em que a gente percebe que algo que nós estamos fazendo não nos agradaria se alguém fizesse conosco, então a gente não faz. Então, a atitude, ela é proativa, ela depende de nós, ela não depende do outro. A nossa felicidade não depende dos outros, depende de nós. Então, na medida que a gente conecta o nosso pensamento com Deus, a partir do momento que a gente conecta o pensamento com Jesus e invariavelmente conecta aos bons espíritos, né? Tantos bons espíritos que nos envolvem, como Bezerra de Menezes, Meimei, Sheila, a nossa querida Ivone do Amaral Pereira. Então, quando a gente se conecta com essas almas, que são espíritos que já passaram por experiências aqui na Terra e que hoje estão lá no outro plano da vida nos auxiliando, nos orientando, se a gente seguir o conselho desses bons amigos, a gente vai conseguir vencer essa etapa tão difícil que estamos passando. Porque é difícil para nós, porque somos espíritos imperfeitos, né? Se fôssemos espíritos superiores seria muito fácil, mas não é assim. A prova não é para espírito perfeito, é para espírito imperfeito, é para nós mesmos. Então nós temos que passar por ela. Não adianta querer dizer assim, por que eu estou passando por isso? É isso que nós temos que pensar. Por que eu estou passando por isso, né? O que eu tenho que aprender? Porque Jesus tem o título de mestre porque ele é professor, né? E ele é o governador desse planeta, é o nosso grande mestre, o nosso grande professor. Está nos colocando nas provas que são necessárias para o nosso aprimoramento, o nosso crescimento. E é isso que a gente tem que tentar encontrar. O que eu devo fazer? O que ele verdadeiramente faria? Qual a experiência que eu preciso passar? Por que eu estou passando por essa experiência? Né? Qual a necessidade de eu estar vivenciando tudo isso? Né? Às vezes a gente pensa que alguém fez um mal para a gente, e na verdade ele fez um bem, para que a gente pudesse, através do mal que ele nos fez, ter a oportunidade de ser diferente, né? Passar para ele o bem. O que ele gostaria que a gente fizesse, né? O que a gente gostaria que ele fizesse se a gente tivesse cometido equívoco? A gente queria que ele nos tratasse bem. E é isso que a gente tem que fazer, né? Na segunda parte, quando passa
fala das provas voluntárias, verdadeiro silício, né? Ele pergunta, né, logo de início, né, o espírito carregado dessa lição, que é um anjo guardião e não se identifica, ele diz assim: perguntais se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em que o espinho entrou retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Então, fica aqui uma questão para a gente pensar, né? É justo, né, essa prece que a gente faz todos os dias, orando por nós, orando pelos que estão sofrendo, orando pelos médicos, orando pelos governantes, para que eles tomem as decisões certas que vão beneficiar a humanidade de um modo geral. É lícito tudo isso? Lógico que é. O próprio Jesus, quando começou seu apostolado, ele nos ensinou a oração dominical. Para quê? Porque ele sabia que a gente ia chegar numa etapa da nossa vida que a gente ia estar numa situação tão difícil que os pensamentos não iam poder estar conectados de uma forma que a gente pudesse agir no nosso próprio bem. Aí ele falou assim: quando tiver problema, faz essa oração aqui. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação. E sempre, Senhor, livra-nos do mal. E que assim seja. Que a gente possa pensar nessa oração, ao fazer essa oração, recitar esse poema que Jesus nos legou, a gente ir pensando em cada estrofe, né? Pai nosso, Pai de todos nós, dos bons, dos maus, dos equivocados, dos espíritos superiores, dos inferiores, dos trânsfugas, dos criminosos, dos amigos, dos familiares. Então Deus é o Pai nosso, de todos nós. Então, se Ele permite que a gente passe essa oração por todos nós e por nós, é lícito que a gente tente abreviar o nosso sofrimento. É lícito que a gente peça, que a gente vá ao médico. É lícito que a gente tente todos os recursos, né, para poder se ver livre desse vírus. Não é crime nenhum tentar se defender, defender a sua saúde, a sua vida durante a pandemia. Isso é um processo natural. É lei de sobrevivência, né? O instinto de sobrevivência, ele se sobressai por causa disso. Quando a gente é mais inferior, inclusive, se sobressai ainda mais, porque a gente não tem coragem de fazer, né, de perder a nossa vida para auxiliar os outros, né? Então, quando a gente estabelece isso, quando a gente, como espírito inteligente e superior que somos, inteligente que somos, não superior, mas inferior, a gente vai, no auge do desespero, do medo, tomar atitudes que vão preservar a nossa própria vida. Esse é o nosso objetivo. Então a gente tem que ter receios, medo, tudo isso é importante, mas a gente tem que saber utilizar de forma a não prejudicar e a não ficar preso nas questões do mundo material. Relaxar, a gente vai fazer sempre a nossa melhor parte. O que eu tenho que fazer? Qual é o meu objetivo? Né? Qual o objetivo da nossa encarnação? É cuidar da nossa própria evolução. Então vamos fazer isso com tranquilidade. Vamos orar para que a gente nos mantenha aqui, para ter a oportunidade de continuar fazendo o melhor que a gente pode, sabe? Usando sempre, como diz aqui, né? Que eu achei interessante. Usa sempre as provas, né, que a gente tem que passar, elas têm por fim exercitar a inteligência, a paciência e a resignação. Então que a gente possa sempre, em todas as oportunidades da vida, estar usando sempre a inteligência, a paciência e a resignação, sabendo que que à medida que a gente passa por provas, todas as provas que a gente passa são necessárias ao nosso aprimoramento.
E aqui tem uma questão interessante, que ele fala assim: pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para ser obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades? E aí ele fala: o mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em preservar na luta, em se não desesperar. Se não é bem sucedido, nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Então, a gente tem que sempre estar pensando nisso, que a gente use todas as nossas potencialidades para tentar fazer sempre o melhor. A gente vai errar, isso é certo, enquanto a gente for espírito imperfeito. Mas o importante é que a gente pense naquela frase de Kardec: reconhece o espírita pelo esforço que ele promove para domar as suas inclinações mais. Então, na medida em que nós usamos as experiências dessa vida, que a gente até traga para a nossa vida experiências para que a gente possa provar a força e a nossa coragem, sabe? Sem murmurar, sem reclamar, sempre com esperança e sempre com dedicação. Isso é que verdadeiramente importa, né? Que possamos pensar melhor sobre isso, né? Sabendo que este momento que estamos passando foi escolha nossa, são provas voluntárias que nós escolhemos quando estávamos no plano espiritual. Então, que a gente tenha coragem de abrir mão da nossa própria ignorância e partir mesmo com força, com vontade, com dedicação, com afinco, a tomar as decisões certas nessa vida, para a gente garantir que a nossa vida futura, que as próximas existências sejam cada vez melhores. A gente não passe por tantas tribulações, não passe por tantas adversidades, que o espírito seja livre para pensar, porque nós podemos ser livres para pensar, para ver o momento que a gente quiser viver, mesmo estando recluso dentro do íntimo do nosso lar, em função desse momento em que se exige isso, que a gente possa se libertar e voar, né? Nas asas da redenção divina. Eu agradeço muito a todos vocês pela oportunidade de estarem me ouvindo nesta manhã, que possamos encerrar mais uma atividade da nossa casa, agradecendo a Deus. E eu convido a todos vocês para que a gente possa orar a Deus, elevando os nossos pensamentos. Pai, que a Tua infinita bondade possa envolver a cada um de nós nesse momento. Nós que aqui estamos reunidos através da oração, através da força do pensamento, que unidos possamos fazer o melhor pela nossa humanidade. Que possamos fazer unidos o melhor pelo nosso país, pelo nosso Brasil, pelo nosso estado do Rio de Janeiro, pela nossa cidade de Barra do Piraí, e pela cidade de Piraí, pelo nosso distrito de Santa Anésia, pela nossa casa. Que possamos vibrar pelos bons espíritos que lá estão trabalhando ativamente, pelas almas que desencarnaram, pelas almas que ainda estão passando por dificuldade durante esse processo de transição que o planeta passa. Te agradecemos porque estamos aqui reunidos em Teu nome. Graças a essa pandemia tivemos a hombridade de estarmos todos conectados através da oração. Que os nossos pensamentos se unificaram, que as nossas ações para o bem se intensificaram. E é por isso, Senhor da vida, nós que Te reverenciamos, Pai querido, Te agradecemos a oportunidade de ter nos colocado no caminho, ter colocado em nosso caminho o Divino Mestre querido, amado Jesus, nosso líder espiritual, nosso guia e modelo da humanidade, e que possamos, junto com esse querido amigo, estarmos empreendendo e veredando pelo caminho do bem, trazendo para nossas vidas o caminho da paz, da redenção e do amor divinos. Possamos, esta manhã, encerrarmos mais uma atividade doutrinária da nossa casa, Centro Espírita Amor e Caridade, e estabelecidos e convictos de que Tu estás conosco e não separas de nós, agradecermos constantemente e mais ainda do que nunca, Senhor, da vida, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Despeça-nos nesta manhã
em paz, na tua paz, que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, amigos, e um bom dia a todos.